Na lição de hoje, nós vamos ter aí o domínio doutrinário. São duas partes do domínio doutrinário, Tiago 1, do 5 ao 6, onde a frase-chave é pedir sabedoria a Deus. E o outro é Tiago 2, do 17 ao 18, a fé, se não tiver as obras, está morta. Meu nome é Rodrigo Rocha, eu sou coordenador do seminário, e hoje, nessas duas escrituras, nesses dois blocos de escrituras, que é Tiago 1, né, envolve o capítulo 1, com dois versículos, e Tiago 2 também, com outros dois versículos, a gente vai aprender e relembrar um pouquinho do que vocês tiveram na aula passada, nas aulas passadas. Em Tiago 1, por exemplo, você aprendeu que Deus, ele nos abençoa com sabedoria, se a gente pedir com fé. E Tiago 2, ali nos dois versículos que a gente vai ver também hoje, você aprendeu que demonstramos nossa fé através das nossas ações justas, das nossas obras justas. Então, essa lição, além de te ajudar a memorizar a referência aí de domínio doutrinário, que são essas duas escrituras, né? Que é Tiago 1, do 5 ao 6, e Tiago 2, do 17 ao 18. Além de te ajudar com isso, memorizar, vai te ajudar também a explicar a doutrina para alguém, se, né, alguém, um familiar seu, algum amigo seu, ou ajudar alguém na sua vida pessoal. Essas escrituras são maravilhosas para esse tipo de coisa. Por isso, é muito importante você fazer todas as atividades que a gente vai solicitar aqui nessa lição, ok? Bom, vamos começar com esse estudo de caso aqui. Sabe que a gente gosta muito de estudo de caso, as lições de domínio doutrinário, elas são para isso, para nos ajudar a aplicar na nossa vida pessoal ou também na vida de amigos nossos as escrituras, né, de domínio doutrinário. No caso, essas duas. Então, vamos lá. Imagine, aqui a gente vai estar aplicando, a gente vai começar aplicando Tiago 1:5 ao 6, tá? Então, imagine que um amigo seu, ele esteja tendo dificuldades para tomar uma decisão importante na sua vida. Então ele tá lá, tem um amigo seu, uma amiga sua, tá? E ela tá com uma dificuldade, né? Para tomar uma decisão. E não é uma decisão qualquer, é uma decisão muito importante. Independente da decisão, saiba que é uma decisão muito importante. Não sei o que seria, mas imagina isso. Você tem esse amigo ou amiga e ela tem que tomar essa decisão. É importantíssimo ela tomar essa decisão. Você sabe que esse amigo ou amiga cresceu sem acreditar que podemos falar diretamente com Deus em oração. Então, você vai pensar nisso, tá? Um pouquinho, tenta imaginar uma situação dessa. Eu não sei se você já teve alguma situação assim, mas tenta imaginar se você tivesse algum amigo nessa situação, para tomar uma decisão e a pessoa, ela nunca, ela cresceu sem acreditar que ela pode falar com Deus. Inclusive, ela nem sabe fazer oração. Então, baseado nisso aqui, nesse estudo de caso, né, nessa situação, a gente vai responder agora a primeira pergunta que está aqui. De que forma você poderia usar Tiago 1, do 5 ao 6, para explicar o relacionamento que o Pai Celestial nos convida a ter com Ele? Aí eu coloquei aqui alguns exemplos que você pode incluir aí, tá? Então, por exemplo, pode incluir exemplos de perguntas que alguém pode fazer para você, né? Um tipo de qualquer pergunta. Então, na hora de responder aqui, você pode falar: bom, a pessoa me perguntou se eu sei fazer oração, alguma coisa desse tipo, né? Ou se eu acredito em Deus, tá? Ou você pode direcionar perguntas para ela também, né? Enfim, você pode escolher. Ou também você pode falar sobre a sabedoria que pode buscar de Deus em oração. Então, você pode ensinar, falar que, olha, que tipo de sabedoria pode buscar de Deus em oração? Que tipo de sabedoria essa pessoa que você está ajudando poderia buscar? Ou alguma experiência pessoal sua ou exemplo das escrituras que você quiser utilizar para ajudar, né, esse seu amigo ou amiga a, a poder ter fé nisso, saber que ela pode, de alguma forma, se comunicar com Deus e, mais do que isso, obter respostas também dele. Então, não esquece, essa pergunta aqui, você vai precisar responder ela num local. E aqui embaixo na descrição, vai ter um link, você vai clicar lá
e ele vai te levar para um formulário onde você responde a primeira pergunta lá, tá? Então, responda lá de que forma você poderia utilizar Tiago 1, do 5 ao 6, para explicar para o seu amigo o relacionamento que o Pai Celestial nos convida a ter com ele. Que tipo de relacionamento, né? Ele nos convida a ter com ele. Aí, como você ajudaria, né, seu amigo aí, com esse relacionamento? Tá bom? O profeta Joseph Smith, ele conta a história dele sobre princípios, né, importantes, princípios de adquirir conhecimento espiritual que ele utilizou na vida dele através do estudo das Escrituras. O exemplo dele está ali em Joseph Smith História, capítulo 1, só tem um capítulo lá mesmo, né? Os versículos do 8 ao 10, e que está lá na Pérola de Grande Valor, né? Então, é muito importante a gente entender e ver essa aplicação prática que o próprio profeta ele fez, seguindo os conselhos, né, de alguém das Escrituras e alguém que é importante, era um apóstolo do Salvador ensinando isso, né, que foi Tiago. Então, ensinando para ele, ou seja, muitos anos depois, mas através das Escrituras ensinando para ele como ele poderia colocar em prática e aplicar esses princípios de buscar sabedoria, de ter resposta de Deus na vida dele, na vida que ele mesmo, na vida própria dele, né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ler um pouquinho. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Logo depois da leitura, a gente vai ver um filme, tá? Então, prestem bastante atenção, porque depois do filme vai ter a segunda pergunta aqui dessa aula. Tá? Mas tenta pegar aqui quais foram as ações que o profeta Joseph Smith ele fez para poder obter a sabedoria que ele precisava. O que ele fez? O que levou ele até a fazer isso? Todas essas coisas, até esse tipo de ação. Tá bom? É isso que a gente vai estudar aqui agora. Tá? E tá nessa parte aí que é Joseph Smith, História, capítulo 1, versículos do 8 ao 10, na Pérola de Grande Valor. Tá? É lá que você encontra esse relato aqui, ó. A gente vai ler aqui, tá? Com calma. Se quiser depois dar pausa aqui para você ler com calma. E aí então você vai responder a segunda pergunta depois de ver um filme. Então depois que a gente ler aqui agora, vai ter um filme para a gente assistir, que é exatamente sobre esse ponto aqui, que a gente está tratando aqui nesses 3 versículos. Então aqui diz o seguinte, que é o que o profeta relatou aqui. Durante esses dias de grande alvoroço, minha mente foi levada a sérias reflexões e grande inquietação. Então, estava tendo muita confusão lá sobre escrituras, sobre quem acreditava em Deus ou não, ou no que ele fazia hoje naquela época com as pessoas, se ele realmente aparecia a pessoas ou se ele respondia orações, enfim, era dúvida de tudo quanto é tipo, tá? Então ele ficou inquieto com isso, o profeta. Mas embora os meus sentimentos fossem profundos, tô lendo lá em cima, tá? Fossem profundos e muitas vezes pungentes, ainda assim me conservei afastado de todos esses grupos, embora assistisse às suas diversas reuniões tão frequentemente quanto a ocasião me permitisse. Então ele ia nas religiões, ele frequentava lá, mas de certa forma ele era meio afastado, ele não estava ali concordando com alguma situação ou com alguma religião em si. Ele só estava indo para poder assistir e ver como era. Ele estava pesquisando, vamos dizer assim, tá? Mas ele não estava, como diz aqui, né? Ele não estava totalmente vinculado a uma religião. Ele estava afastado, ele se conservou afastado desses grupos, né? Tá bom? Mas ele, a ocasião, conforme permitia a ocasião, ele frequentava lá, tá? Bom, com o correr do tempo, inclinei-me um tanto para a seita metodista e senti algum desejo de unir-me a eles. Mas tão grandes eram a confusão e a contenda entre as diferentes denominações, que para alguém jovem como eu, tão inexperiente em relação aos homens e às coisas, era impossível chegar a qualquer conclusão definitiva acerca de quem estava certo e de quem estava errado. Por exemplo, ele não sabia, não dava para ele chegar numa conclusão. Quem que está certo aqui, quem que está errado? Não dava para chegar numa conclusão em relação a isso. Por quê? Porque ele era inexperiente nessa situação, né? Bom, minha mente, ao 9 agora, tá?
Minha mente, às vezes, alvoroçava-se bastante. Tão grandes e incessantes eram o clamor e o tumulto. Os presbiterianos eram decididamente contra os batistas e os metodistas, e valiam-se de toda a força, tanto da razão como de sofismas, ou seja, eles utilizavam algumas coisas, ou até mesmo a razão, para provar os erros deles, ou pelo menos fazer o povo acreditar que eles estavam errados. Ou seja, era um querendo provar que o outro estava errado. Por outro lado, os batistas e os metodistas eram igualmente zelosos no esforço de estabelecer suas próprias doutrinas e refutar todas as outras. Então, ou seja, existe uma confusão e uma guerra de religiões. E no versículo 10, observe aí que ele diz: em meio a essa guerra de palavras e de divergências de opiniões, muitas vezes disse a mim mesmo: o que deve ser feito? Quem, dentre todos esses grupos, está certo? Ou estão todos igualmente errados? Se algum deles é correto, qual é? E como poderei sabê-lo? Então, na situação aqui, a gente está falando de religião. Mas pensa numa situação dessa para qualquer outra coisa da sua vida. Imagina só que de repente você tem uma decisão importante para tomar. Às vezes uma decisão de, não sei, qual faculdade eu vou fazer daqui a pouco quando eu terminar o ensino médio, né? Ou quando eu terminar a escola aqui. Ou eu vou para a missão agora? Devo ir para a missão? Ou, enfim, tantas outras perguntas que você pode ter. Então é importante que você entenda essa situação e saiba como ter respostas, como obter respostas. Uma coisa boa que a gente pode praticar é como o profeta, né? Ele fez algumas perguntas para si mesmo, você pode perceber ali no versículo 10. Então, por exemplo, o que deve ser feito? Pode ser uma primeira pergunta que você deve pensar: o que eu devo fazer, hein? Sobre essa minha pergunta aqui, né? Sobre essa minha decisão que eu tenho que tomar. O que eu devo fazer, hein? Aí você não vai ter grupos, né? No caso ele fala quem dentre todos esses grupos está certo ou todos estão igualmente errados. Na verdade, você pode falar qual dessas situações está certo ou errada. Eu devo fazer isso ou aquilo? O que está certo? O que está errado? Será, hein? E se tem alguma coisa que está certo aqui, qual que é? Como que eu posso saber? Como será que eu descobriria isso? Como Deus poderia me ajudar com isso, né? Poderia ser perguntas importantes. Tá? Eu vou passar um vídeo agora. Prestem bastante atenção e tenta observar como que o profeta Joseph Smith ele demonstrou que a gente deve pedir com fé, não duvidando, mesmo quando Satanás tenta impedi-lo de orar. E também observa o que você acha que Joseph sabia sobre Deus, que lhe deu essa confiança para pedir respostas diretamente. Tá? Observa isso no filme. Vamos lá. Nossa família desembarcou neste grande continente chamado América na época dos peregrinos. Eles vieram em busca de liberdade civil e religiosa e de uma vida melhor para seus filhos. A história que vou contar-lhes teve início 2 dias antes do Natal de 1805. Enquanto vivíamos em Sharon, Vermont, nossa família foi abençoada com um filho. Demos a ele o nome de seu pai, Joseph. Sobre a tentação, mas somos fracos diante dela. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Portanto, devemos nos arrepender e ser batizados. Este é o único caminho para o seu reino. Sr. Smith, 1 minuto, por favor. O
senhor parece ser um homem temente a Deus, mas não o vejo com sua família em minha congregação. Bem, parece que as pregações de hoje em dia ensinam as pessoas a temer demais a Deus. E a confiar muito pouco nele. É um homem difícil, Sr. Smith. Não é minha intenção. Só estou preocupado com sua salvação. Alvin, você já se perguntou o que precisamos fazer para ser salvos? Você se preocupa demais, irmãozinho. Mas tenho de saber. Você não acha que Deus deseja salvar a todos nós? Sim. Eu sinto que, para sermos salvos, precisamos obedecer aos mandamentos que Ele nos deu. Talvez todos nós tenhamos a capacidade de ser um pouco melhor a cada dia e progredir rumo à salvação. Se você aceitar falsas doutrinas, espere por tristeza e escuridão pelo resto de sua vida. A Bíblia ensina que existe apenas um caminho para a salvação, Joseph. Estude as palavras de Deus e você saberá que o que estou dizendo é verdade. Com a mente muito confusa, Joseph continuou sua busca por respostas. Uma busca que seria difícil até mesmo para aqueles bem mais velhos do que ele, que tiveram o privilégio de estudar o que ele nunca tivera. Li um dia na Epístola de Tiago: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. As palavras da Escritura penetraram meu coração com grande poder. Você pegou uma árvore. Refleti repetidamente sobre ela. Finalmente cheguei à conclusão de que teria de permanecer em trevas e confusão, ou fazer como Tiago aconselha, isto é, pedir a Deus. Foi na manhã de um belo e claro dia, no início da primavera de 1820. Ajoelhei-me e comecei a oferecer a Deus os desejos de meu coração. Apoderou-se de mim uma força de algum ser real do mundo invisível, mas usando todas as forças para clamar a Deus. Vi um pilar de luz. Quando a luz pousou sobre mim, vi dois personagens. Um deles falou-me: Joseph,
Este é meu filho amado. Ouve-o. Eu sou Jesus Cristo. Eu vi Deus, o Pai, e seu Filho, Jesus Cristo. E eles realmente falaram comigo. Eu sabia-o. E sabia que Deus o sabia. E não podia negá-la. Na visão, foi-me dito que não me filiasse a nenhuma igreja, mas que o Evangelho, em sua plenitude, estava prestes a ser restaurado. Sou grato por sua ajuda, Joseph. Mas tem que saber como me sinto. Não existem mais visões ou revelações hoje. Tudo isso cessou com os apóstolos e nunca mais haverá nada disso. Não fale mais sobre isso. Isto só vai lhe trazer tristeza. Ei, Joseph! Tem tido visões ultimamente? Cuide de sua vida, Smith. Vá ajudar o seu irmão. Então é o seguinte, ó. Agora que você assistiu o filme, também pode voltar lá para ler aqueles versículos 8, 9 e 10. Responde aí. De que forma Joseph Smith demonstrou que devemos pedir com fé, não duvidando, mesmo quando Satanás tentou impedi-lo de orar? E o que você acha que Joseph sabia sobre Deus, que lhe deu confiança para pedir respostas diretamente? Então, vê Tiago 1:6 lá também nas Escrituras e vê também os versículos 15 e 16 do capítulo 1 de Joseph Smith História, tá? Além do filme que você já viu, você já tem um pouco da resposta. Vai agora lá no link aqui na descrição desse vídeo, clica ali nesse link para você poder ir lá para o formulário de respostas. Vai na segunda pergunta e responde essas perguntas lá. Agora nós estamos na última parte da lição, onde a gente vai poder estudar um pouquinho mais aquele bloco de escrituras que está em Tiago 2, do 17 ao 18. Prestem bastante atenção no que diz aí essa escritura. Olha só, vocês já estudaram em outra lição, eu sei disso, mas preste de novo atenção aqui para você ver como ela é importante. E a gente já vai aplicar ela em alguns casos aqui, tá bom? Vamos pensando aqui, depois, quando a gente estiver lendo, cada um desses casos aí, são 3 casos, tá? Cada um desses, como é que a gente aplica essa escritura em cada um deles? Tá? E aí, depois, no final, a gente vai para uma última pergunta, que é a terceira pergunta da lição de hoje. Mas olha só o que diz Tiago 2, do 17 ao 18. Assim também a fé, se não tiver as obras, está morta em si mesma. Então, ele está querendo dizer que a fé, sem a ação, ela é morta. O profeta Joseph Smith, inclusive, disse que a fé, ela pode ser demonstrada com o nosso esforço mental. Ele diz que o nosso esforço em pensar de nos fortalecer ali para acreditar em algo, como, por exemplo, no Salvador Jesus Cristo, esse esforço já são obras. Olha que importante isso, né? Por isso que a fé, se ela não tem essas obras, esse esforço, nem que for mental, primeiramente, a gente não vai ter, né? Ela vai estar morta em si. Porém, dirá alguém. Então, se alguém disser, né? Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, as ações,
elas também demonstram a nossa fé. Por exemplo, o fato de eu me decidir ser batizado. Isso é uma ação de fé. Eu lembro que minha mãe, ela falava muito isso, né? Ela falava, Rodrigo, não adianta. Você pode falar aqui várias vezes que me ama e tudo mais, mas eu vou perceber isso por meio das suas atitudes. Então, quando eu ajudava ela a lavar uma louça, né, fazer alguma coisa lá para ela via que realmente eu amava. Porque só falar não é o suficiente, né? A fé com as obras é isso. Por exemplo, quando eu decidi me batizar, foi dessa forma que eu demonstrei a Deus que eu o amava. Senhor, eu te amo. Dessa forma, através de uma ação, através de um simbolismo que o próprio Salvador Jesus Cristo ele fez. Por isso nós temos esses 3 estudos de caso aí. O primeiro é uma moça, pode ser uma amiga sua. Essa moça, ela quer ler as escrituras todos os dias, é o desejo dela. Às vezes, ela perde a motivação de ler as escrituras todos os dias. Quando ela não entende e não encontra o significado no que está lendo. Então, ela está ali, ela quer ler, tá? Ela está com esse desejo, ela está com essa vontade de ler todos os dias as escrituras. Só que ela fica desmotivada, ela perde essa motivação quando ela vê que tem uma coisa lá que ela não entende. Ela está lendo lá, ela não entende o significado. Então, esse é um primeiro caso. Segundo caso, uma moça também, tá? Ela pagava fielmente o dízimo quando era criança. Ia lá, dava as moedinhas dela, pagava o dízimo fielmente. Agora que ela está mais velha e tem um emprego fixo, a quantia esperada do dízimo é bem mais alta e é mais difícil de pagar. Então agora ela tem dificuldade. Como ela é mais velha, ela está mais velha e é uma quantia muito alta que agora ela pagaria do dízimo. E ela está com dificuldade de pagar o dízimo. Agora um rapaz, ó. Um rapaz estudou a respeito de Jesus Cristo e de sua expiação por anos. Ele ficou estudando. Ficou craque lá, né? Jesus Cristo, a expiação dele, o sacrifício que ele fez por nós. Ele acredita que Jesus sofreu pelos pecados da humanidade e que seus pecados podem ser perdoados. No passado, ele teve uma experiência significativa com o arrependimento. Contudo, ele se vê passando longos períodos de tempo sem pensar em arrependimento. Então agora, a situação desse rapaz é que ele não consegue pensar em arrependimento. Ele passa agora longos períodos de tempo sem pensar no arrependimento. O que antes, não, ele pensava, né? Ele sabia que Jesus Cristo sofreu por nossos pecados, que nossos pecados podem ser perdoados, sabia de tudo isso. Mas agora ele passa longos períodos sem pensar nem mesmo no arrependimento que ele tanto acreditava. Baseado nessas situações aqui, nesse estudo de caso, a gente vai responder a terceira pergunta. De que forma Tiago 2, do 17 ao 18, 17 ao 18, pode ajudar em cada uma dessa situação? Como essa escritura que está aí ó, no cantinho, né? Bem aqui em cima, né? De mim, no cantinho aí. Como ela pode ajudar em cada uma dessas 3 situações? Então você vai fazer o seguinte, você vai lá no formulário que está aqui na descrição desse vídeo e vai responder essa primeira pergunta, essa primeira parte, né? Da terceira pergunta aí, tá bom? O que você tem aprendido com as experiências de Jesus Cristo que pode ajudar cada uma dessas pessoas nessas situações? Então, o que você aprendeu com Jesus Cristo que vai te ajudar a responder, ou melhor, né? Vai ajudar você a saber como ajudar cada uma dessas pessoas nessa situação aí, tá bom? Então, o que você tem? Que experiências que você tem visto nesse tempo que você tem estudado sobre a vida dele no Novo Testamento? A gente está estudando Tiago agora, por exemplo. Então, o que você tem aprendido lá, por exemplo, em Tiago, né? Em outras escrituras também, não tem problema, você pode consultar lá. Mas o que você tem aprendido sobre Jesus Cristo, as experiências dele, que pode ajudar agora nessa situação aqui, com essas pessoas, com essas 2 moças e com esse rapaz, tá? Você coloca a resposta lá no formulário, que está aqui no link na descrição desse vídeo. Muito obrigado por sua participação aqui hoje. Eu sei que Deus ele nos ama muito. O maior desejo dele é nos responder, é responder às nossas orações. Mas também ele quer que a gente tenha foco nele. Até mesmo Jesus Cristo, ele teve perguntas.
Até mesmo Jesus Cristo, ele teve pedidos que ele fez. Um desses pedidos, inclusive, é uma escritura que eu gosto muito, está ali em Lucas 22, que diz, né, ele disse, né, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, porém não se faça a minha vontade, senão a tua. Então, até mesmo o Salvador, o maior de todos, perfeito, sem pecados, ele tinha os seus pedidos. Ele recorria em oração ao Pai Celestial. Por que não nós recorrermos a ele? Eu sei que a oração é a melhor maneira de obtermos respostas de Deus. E as respostas, muitas vezes, se não todas as vezes, vêm quando nós estamos lá nas Escrituras. Elas estão lá, as respostas. E ele vai nos mostrar mediante as orações que a gente vai fazendo constantes para pedir para ele. Assim como Jesus Cristo deu o seu exemplo, orando ao Pai, pedindo a ele em cada momento. Eu sei que eles vivem. Eu sei que eles nos amam muito. Eu sei que eles querem que a gente retorne na presença deles. Ele quer que você, que está aqui assistindo essa lição, volte na presença dele e tenha uma vida feliz, independente de qualquer situação. Em nome de Jesus Cristo. Amém.